Existe um momento na vida de todo ser humano em que a realidade se revela como um espelho infinito. Você olha ao seu redor e percebe que tudo o que vive não é coincidência, não é acaso, não é destino cego, é criação, é vibração, é a materialização invisível de um diálogo constante entre sua alma e o universo. E nesse momento de despertar, você compreende que não está aqui para mendigar milagres, mas para recordar que você é o milagre em ação. Hoje vamos falar sobre a mais poderosa tecnologia espiritual que existe: a oração metafísica. Não é uma súplica desesperada lançada ao vazio, não é um ritual mecânico repetido sem consciência. É um ato de criação consciente. Uma chave vibracional que, quando usada com precisão absoluta, tem o poder de transformar qualquer realidade, sem exceção. É o uso sagrado do verbo, da palavra pronunciada com intenção, emoção e pensamento em harmonia total, como ferramenta de manifestação definitiva. Quantos mestres espirituais ao longo da história nos disseram de diversas formas, mas a essência era sempre a mesma. Tudo o que você pede, desde a coerência interna total, se manifesta sem exceção. Porque não se trata de pedir, se trata de saber, de sentir, de vibrar na frequência do já cumprido. Vivemos imersos em uma realidade que responde não ao que dizemos com a boca, mas ao que declaramos com todo o nosso ser. Por isso tantas pessoas oram e não obtêm resultados. Desejam, mas não veem frutos. O erro não está na oração, está na forma como se ora. O verbo por si só não basta. É como lançar uma flecha sem tensão na corda. Não tem força, não tem direção, não alcança o alvo. A diferença entre uma oração que se cumpre e uma que se perde no vazio está no estado vibracional de quem a pronuncia. Vamos desmontar os mitos sobre a oração. Vamos entrar em sua arquitetura invisível, compreender sua essência vibracional e descobrir por que uma oração feita desde o final, desde o estado cumprido, tem o poder de materializar qualquer realidade. Não porque seja mágica, mas porque é coerente com as leis universais que governam a criação. Exploraremos seu contexto esotérico e histórico, seu fundamento nas ensinamentos sagradas e, sobretudo, os passos precisos que você deve seguir para que sua oração deixe de ser um grito ao vazio e se converta em uma semente fértil que floresce. Porque não estamos aqui para implorar a um Deus distante. Estamos aqui para recordar que o reino está dentro de nós. E quem ora desde o reino não pede, declara. Prepare-se. O que você vai descobrir não é apenas uma técnica. É uma forma de viver desde a alma, uma forma de falar desde o espírito. Hoje você aprenderá como uma única oração pronunciada com poder pode mover os fios invisíveis da sua realidade. A oração tem sido durante milênios uma ponte entre o humano e o divino. Mas antes de ser ritual, foi vibração. Antes de ser palavra, foi intenção. E antes de ser domesticada pelas religiões, foi uma ferramenta secreta dos iniciados, uma ciência espiritual pura. Nas antigas escolas de mistérios do Egito, Grécia e Índia se ensinava que o universo foi criado através do som, não de forma simbólica, mas literal. O Logos, o verbo criador, não era uma metáfora, mas uma força viva, a palavra falada como vibração estruturadora da matéria. Nos papiros antigos, os deuses modelam o cosmos pronunciando os nomes secretos das coisas. Cada palavra nesse contexto era uma chave vibratória. Dizer algo era dar-lhe existência. A Bíblia recolhe essa ideia em sua forma mais pura. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Em Gênesis não se diz que Deus pensou a luz, nem que a sentiu. Diz, e Deus disse, faça-se a luz. E foi. Esse disse é a chave. O que se nomeia, se ativa. Mas com o passar dos séculos, esse conhecimento se fragmentou. A oração se converteu em súplica,
em reza repetitiva, em ato de fé cega. O que foi alquimia espiritual se tornou rotina vazia. O que antes era arte de criação consciente se converteu em medo vestido de devoção. Pedíamos a um Deus externo, em lugar de ativar o poder criador do Deus interno. É no século XX, quando ressurgem os ecos desse saber esquecido. Diferentes filósofos profundamente influenciados pela corrente do novo pensamento começam a ensinar que a verdadeira oração não pede, mas afirma que não se ora para obter algo, mas para alinhar sua vibração com o que já é no plano invisível. A isso, chamaram orar desde o fim, ou seja, não desde a carência, mas desde o cumprimento. Outros pensadores metafísicos também o disseram claro. A palavra é sua varinha mágica, mas não qualquer palavra, apenas aquela pronunciada desde a coerência total entre pensamento, emoção e verbo. A oração metafísica não funciona por repetição, mas por vibração harmônica. Essa ideia não é moderna, é uma reativação de verdades muito antigas. No Hermetismo, um dos 7 princípios afirma: tudo vibra, e onde há vibração, há criação. Por isso as palavras pronunciadas com intenção vibratória alinhada não são sons, são códigos que reestruturam a realidade. Então, o que diferencia uma oração metafísica de uma oração convencional? Sua consciência, sua precisão vibratória. Seu propósito não é rogar, mas declarar o que já é verdadeiro no plano espiritual. É uma reafirmação da verdade da alma por cima da ilusão da matéria. A oração metafísica não é fé cega, é fé vibrante, ancorada no reconhecimento de que você e a divindade são um. Você não está pedindo desde fora, está ativando desde dentro. E aí começa a magia verdadeira. A oração metafísica é uma tecnologia da alma. Não é uma invocação emocional sem direção, nem um recitado repetido até o cansaço. É um ato de alinhamento multidimensional, um reordenamento do campo vibracional pessoal, para que a realidade externa reflita uma realidade interna já estabelecida. Para compreender como funciona essa oração, devemos olhar seus 3 pilares fundamentais: o pensamento, a emoção e o verbo. Cada um separadamente tem poder, mas é em seu alinhamento total onde ocorre a manifestação. Primeiro, o pensamento, a semente sagrada. Tudo começa com um pensamento, mas não qualquer pensamento. Um carregado de intenção, um que nasce desde o desejo da alma e não desde o medo do ego. Na oração metafísica, pensar não é apenas imaginar, é semear. É colocar uma imagem arquetípica em seu campo vibratório. Não é ver para crer, é ver internamente para criar externamente. Mas cuidado, se seu pensamento está contaminado por dúvida, contradição ou incredulidade, a semente não se enraiza. O pensamento deve ser claro, direcionado, como uma flecha mental, apontando ao centro do que deseja manifestar. Do contrário, se dispersa, se dissolve. Lembre-se, a imaginação sustentada com fé é a chave do milagre. Segundo, a emoção, a água que nutre. Um pensamento sem emoção é estéril. É como uma semente jogada sobre pedra. Precisa ser regada pelo sentir. Aqui não falamos de emoção como reatividade, mas como ressonância. Você deve sentir realmente sentir que o que está declarando já é real, que já habita em seu campo energético. Este é o passo mais ignorado. Muitos oram pensando no que desejam, mas vibram na carência de não tê-lo. E assim, se sua emoção nega o que a mente afirma, em metafísica isso se chama incoerência vibracional. E onde há incoerência, não há manifestação. Quer atrair amor? Sinta amor. Deseja abundância? Sinta que já é sustentado. A emoção correta é como a água para a planta, invisível, mas absolutamente vital. Terceiro, o verbo, a ordem criativa. E finalmente, o verbo, a palavra dita em voz alta, o som pronunciado desde a certeza.
Este é o momento em que o invisível começa a tomar forma. Na oração metafísica, a palavra não é descritiva, é criativa. Você não diz como se sente, declara o que já é. Aqui é onde entra o princípio divino. Deus disse: faça-se a luz. Não o pensou, não o desejou, o disse. O verbo é ação vibratória, é ressonância que modifica o campo. Por isso, não importa quantas vezes repita uma afirmação, se não o diz desde a coerência com seu pensamento e sua emoção, é apenas som vazio. O verbo não funciona como um feitiço externo, funciona como um selo interno, uma marca energética que, quando está alinhada, ativa as leis universais. E quando essas três forças se unem, o pensamento claro, a emoção sentida e o verbo pronunciado com poder, se gera uma frequência única, uma sinfonia vibratória que o universo reconhece. É o que Jesus chamou "se dois se põem de acordo", e o que os gregos chamaram sinfonia, harmonia entre campos. Nesse momento você não está pedindo, está declarando desde um estado já cumprido. E o universo, que não responde a súplicas, mas a frequências, responde com exatidão. Por isso, a oração metafísica não se foca no como, nem no quando, nem no porquê. Se foca no já é, no estado final cumprido, realizado. Porque quando você ora desde o fim, o que deseja já começou a nascer. O que diferencia uma oração metafísica de qualquer outra forma de petição espiritual é o lugar interior desde onde se realiza. Enquanto a maioria ora desde a falta, me dê o que não tenho, me encha do que me falta, a oração metafísica parte do princípio oposto. Tudo já é. Não se ora desde a carência, mas desde a certeza. Não desde a ansiedade do vazio, mas desde a plenitude do cumprimento. Este princípio é ao mesmo tempo a chave mais poderosa e o maior desafio para o ego, porque implica abandonar por completo a identidade que sofre, que necessita, que se sente separada. E isso, para a mente condicionada, é uma forma de morte. Imagine que deseja manifestar uma nova vida, abundância, amor, saúde. A forma tradicional te leva a pedir que chegue, mas a metafísica te diz: seja essa versão sua que já vive essa realidade. Fale como ela, sinta como ela, pense e atue como se já fosse sua identidade presente. Este ato de encarnar a realidade desejada antes de vê-la é a oração verdadeira. É aqui onde aparece uma paradoxo poderosa. Você não pode receber o novo se não está disposto a morrer ao velho. Lembre-se dessas palavras de Jesus: se não nascer de novo, não pode ver o reino. Nascer de novo é morrer a identidade do que suplica e renascer como o que declara. Mas isso exige algo profundo: esvaziar-se. Esvaziar-se do personagem que se sente limitado, indigno, abandonado, das crenças que você sustentou por anos. Não posso, não mereço, não é para mim. E isso não se consegue repetindo frases, se consegue reconhecendo o engano, desativando a ilusão da escassez e escolhendo habitar a frequência do reino, que não é um lugar, é um estado de consciência. Por isso, um dos passos essenciais da oração metafísica é o que as escrituras chamam entre em seu quarto e feche a porta. Não se refere a um espaço físico, mas a fechar a porta do mundo externo, das opiniões, dos julgamentos, da dúvida coletiva. É um ato de retiro interior, onde sua alma se alinha com a fonte. É o santuário secreto, onde não há interferências, só você, sua visão e o princípio criador. E nesse silêncio ocorre algo sutil, mas irreversível. Você se converte no canal, não no controlador. Já não tenta mover a realidade desde a força. Permite que o que vibra com você se aproxime. E isso não é passividade, é maestria vibracional. Agora bem, existe uma armadilha comum: a repetição sem consciência. Muitos creem que repetindo uma afirmação centenas de vezes gerarão uma mudança.
Mas a metafísica é clara. Uma única afirmação, feita desde o estado vibracional correto, tem mais poder que 1000 ditas desde o medo ou o desespero. O que importa não é a quantidade, mas a coerência. A oração metafísica não se foca no verbo como magia, se foca no estado do orante, porque o verdadeiro canal não é a boca, mas o campo energético que a respalde. Por isso, antes de orar, pergunte-se: estou orando desde o personagem que quer mudar sua vida, ou desde a identidade de quem já está vivendo sua realização? Estou pedindo algo, ou reconhecendo o que já é meu por direito divino? Quando você pode dizer com certeza vibracional: obrigado porque já é, em lugar de por favor que seja. Cruzou o umbral. Deixou de suplicar ao universo e começou a cocriar com ele. E nesse instante, a oração já foi respondida. Você não precisa estar de joelhos para orar. Não precisa de palavras elevadas, nem incenso, nem altares externos. O que precisa é algo mais íntimo, mais radical, mais verdadeiro. Uma vida que seja em si mesma uma oração constante. Uma vida vivida desde a certeza, não desde a espera, desde a criação, não desde a reação. Aqui estão 5 práticas essenciais para transformar seu dia a dia em um campo fértil, onde cada oração metafísica não só se pronuncie, mas se cumpra. Primeira, ore com seu estilo de vida, não só com seus lábios. Quer abundância? E como caminha cada dia, desde a escassez ou desde a gratidão? Quer amor? E como fala consigo mesmo nos silêncios? Cada gesto, cada pensamento sustentado, cada emoção nutrida é uma afirmação viva. Comece a tratar cada momento como um ato de criação. Não pergunte por que não chega o que peço. Pergunte-se como estou vibrando hoje. Segunda, entre em seu quarto secreto cada dia. Crie um espaço diário, ainda que seja de 5 minutos, onde fecha os olhos ao mundo e entra em si. Pode ser meditação, visualização, respiração consciente. O ritual não é o fim, mas o canal. Este hábito te devolve ao centro, ao reino, ao estado onde a coerência pode crescer. Não espere ter tempo. Faça deste momento sua prioridade. Sua realidade inteira se edifica sobre ele. Terceira, cuide de seu verbo como se fosse fogo sagrado. Cada palavra que pronuncia é uma ordem energética. Diga o que deseja que floresça. Deixe de afirmar o que não quer ver crescer. Substitua frases como: eu não posso, isso é difícil, não há maneira, por declarações carregadas de fé viva. Isso se acomoda, eu resolvo, tudo está a meu favor. A palavra falada não só descreve, configura. Quarta, alinhe seu entorno com sua visão. Não pode vibrar em saúde se rodeia de caos. Não pode manifestar claridade se vive em desordem. Seu espaço físico deve ser um reflexo do estado final que deseja. Ordene sua casa como se já vivesse em sua nova realidade. Vista-se, caminhe. Escolha como se sua oração já se tivesse cumprido. Esta ação simbólica gera ressonância com o estado cumprido. Quinta, elimine a urgência. O tempo é uma ilusão. O desejo ansioso afasta a manifestação. A urgência nasce da falta de fé. Lembre-se, se já fosse real, não estaria impaciente. Estaria tranquilo. Essa tranquilidade, essa naturalidade, é a vibração que atrai. Ore, agradeça e solte como quem planta uma semente, sabendo que brotará em seu tempo, ainda que hoje não veja nada na superfície. Finalmente, entenda isto. Você não precisa que o universo lhe conceda nada. Só precisa entrar em sintonia com o que já é seu no plano superior. E isso não se consegue com força, mas com coerência. Seu trabalho não é convencer a Deus, é recordar-se de quem você é. E quando você muda, tudo muda. Chegados a este ponto, já não estamos falando só de palavras, mas de identidade.
Porque a oração metafísica não é uma técnica, é uma postura ante a vida. É a eleição consciente de viver como criador, não como vítima. É passar de ser alguém que espera milagres a converter-se no canal vivo por onde esses milagres se expressam. Você compreendeu que a verdadeira oração não é uma súplica lançada ao céu, é uma declaração pronunciada desde a alma? Não diz, por favor, que ocorra. Diz, obrigado porque já é. Nessa pequena diferença se encontra o maior dos segredos espirituais. O universo responde não ao que você deseja, mas ao que já dá por certo dentro de si. Exploramos como o pensamento inicia o processo, como a emoção o vivifica e como o verbo o sela. Como cada oração é uma configuração vibratória que, se nasce desde a coerência profunda, transforma o campo do possível. Também compreendemos que o erro comum não é desejar, mas desejar desde a falta, desde o medo, desde a desconexão. E é que o maior obstáculo para que se cumpra sua oração não é o mundo exterior, é a frequência, desde a que fala. Acaso pode manifestar paz se ora com ansiedade? Pode atrair abundância se declara desde o temor? Não, porque o verbo não só se ouve, se vibra, e a vibração não mente. Por isso, a oração metafísica te exige coragem, porque te pede encarnar hoje uma versão de si que ainda não vê com os olhos, mas que já pulsa no invisível. Te pede sustentar a certeza quando tudo fora parece negá-la. Te pede viver como se já fosse o que ainda está gestando. E isso não é ilusão, é fidelidade espiritual. O poder desta oração está no estado interno, desde onde é pronunciada. Quando consegue entrar nesse quarto secreto, esse estado de ser onde tudo já está cumprido, deixa de mendigar respostas e começa a emitir decretos sagrados. Sua palavra já não é uma petição, é uma ordem ressonante que move estruturas invisíveis. Assim que aqui vai a verdade final. Tudo se cumpre quando você ora como quem já recebeu. Não é magia, é lei. Uma lei tão antiga como o tempo, mas tão esquecida como nossa divindade. Te convido a prová-lo, não por fé cega, mas por experiência direta. Tome um desejo autêntico, feche os olhos, sinta-o como já cumprido. Declare-o em voz alta, agradeça e depois o solte. Não se obsessione com o como, nem com o quando. Seu trabalho é vibrar. O resto se ordena sozinho. Porque quando você ora desde a alma, a realidade não tem opção.